Uma coisa que também acho que é muito corrente, no caso principalmente de jovens, quando os pais são um problema, né? E os pais tomam a postura de eles quererem obrigar o jovem a falar, que é o grande perigo também desse momento, né? Em relação à campanha Setembro Amarelo, queria que falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que tudo na vida é um movimento pendular. Então, primeiro não se podia falar sobre suicídio porque havia o risco de falar sobre suicídio você provocar ou contagiar as pessoas em relação ao suicídio. Depois começou esse outro lado agora, pelo Setembro Amarelo e tal, né? De poder falar, né? E como dosar essa questão. Eu posso até entender o desespero dos pais que veem o filho lá quieto, sofrendo e tal, e não podendo chegar e não podendo conversar e tal. Então, por isso que é tão importante ter esse atendimento também para os pais. Então, claro que, vamos dizer, como psicólogos, né, a gente trabalha muito com a ideia de que a fala, de que a comunicação permite a simbolização, permite a elaboração e tal, e permite que, vamos dizer, se possa ter uma reflexão sobre isso. Então, esse espaço para falar, essa autorização para falar, teria esse lugar. Mas é evidente que se a pessoa não quer falar de jeito nenhum, ela não vai falar. E quando, vamos dizer, todo mundo imbuído, pega esse adolescente todo encolhido, psicólogo, para falar, é uma armadilha para nós, né? Sim. E a gente, enfim, vai tentar fazer o nosso ofício e tal, mas a gente sabe que se o jovem não quiser falar de forma nenhuma, não adianta, acaba sendo uma tortura, né? Então, claro que a gente vai fazer negociações, vai tentar e tal, nesta crença de que a fala pode ajudar, mas se a pessoa não quer de jeito nenhum, então não, né? Mas aí eu acho que é muito importante propor para os pais, então, esse espaço de acolhida, esse espaço de escuta, de alguma forma legitimar essa necessidade deles e que o jovem fala, mas também explicar essa recusa ou essa não possibilidade e que forçar pode ser muito pior. Então, tudo é negociado, né? Tudo é pensado, porque não é nem preto nem branco. Vale, né, entender esse processo. Dá para entender um e dá para entender o outro. Se a gente conseguir trazer todo mundo junto, né, para dar uma geral, seria ótimo, mas muitas vezes não é possível, não é viável. Um não quer, o outro não quer, não dá, tem escola, trabalho, sei lá. Né? Mas o melhor seria isso. Então, porque assim, em muitos momentos, né, a relação com os pais é que é o problema. Eu costumo dizer, né, que quando a gente pensa em suicídio, como a pessoa pensa em tirar a própria vida, ela precisa saber que a vida é dela, antes de tudo. É uma coisa curiosa, porque uma criança muito pequena, ela não consegue pensar em suicídio porque a vida não é dela. Né? A vida é dos pais. Ela não tem uma ideia de que ela é a proprietária da própria vida, né? Então tudo que ela faz é para os pais. E é curioso porque assim, na adolescência existe um mito de que é a fase mais feliz da vida, né? Sendo que a gente sabe que é uma das mais tensas da vida, que é justamente onde a criança deixa de ser, né, tudo que ela é para os pais. Então ela faz as coisas para agradar os pais e agora ela tem que fazer para ela. Só que para os pais também é muito tenso, né? Porque é justamente aquela criança, ela deixa de ser total responsabilidade deles e algumas coisas passam a ser de responsabilidade daquele jovem, né? Então essa dosagem, né, como você foi trazendo mesmo, né, professor, é muito difícil e muitas vezes é aí que dá um conflito muito grande. Tem uma coisa importante para a gente pensar aí, Ronaldo, que é o seguinte: cada vez mais cedo as crianças estão em situação de sofrimento. Então, eu acho que toda essa massificação que acabam criando uma situação extremamente complexa, de assim, é um mundo que não é um mundo verdadeiro, é um mundo virtual, que não é um mundo. Então, às vezes eles veem naquele mundo alguma coisa que não é um mundo deles, eles gostariam daquele mundo que eles não têm. Então, já, né?
E nós temos, infelizmente, né, cidade como São Paulo, Rio, as grandes cidades, mas às vezes no interior também, uma situação de vida extremamente penosa, né, famílias desorganizadas, um pai preso, uma mãe presa, ou não tem pai, ou não tem mãe, ou não tem nenhum dos dois, tem avós que não... Enfim, situações extremamente sofridas e tal, né, com pobreza, com dificuldades, com um mundo lá fora cheio de coisas bonitas e tal, e que eu não tenho. Então, isso tudo causa, e fora a violência, né, que se exacerbou com a pandemia, a violência doméstica, o abuso e tudo isso tem marcas muito fortes. Então, hoje você tem crianças que pensam em suicídio, pensam em morrer, não querem mais viver assim. E cada vez está vindo para uma idade mais jovem. Né? Hoje, 8, 9 anos, você já tem crianças que enunciam que elas querem morrer, elas não querem mais viver assim. E algumas delas tentam mesmo. Né? Então, começa a descer e já não tem mais aquela certeza, não, no caso de criança é acidente, não é suicídio. Em alguns casos é suicídio, sim. Então, isso é muito difícil. E aí, para os pais, às vezes porque eles não têm o nível de compreensão mesmo, né? E porque eles são responsáveis, e às vezes porque eles são abusivos. Agora, ter pais abusivos não quer dizer que vai resultar em suicídio. Pode resultar em violência, pode resultar em resiliência, pode acontecer N coisas que a gente não sabe. Então, de novo, essa é uma questão complicada. Agora, naqueles pais que estão extremamente preocupados, legitimar a preocupação deles é uma coisa que a gente deve fazer. E aí pensar um pouquinho como que se pode criar isso que você falou, os canais de comunicação possíveis, que não deve ser pela obrigatoriedade, não tem que falar, ou por aquela coisa, olha, eu quando era criança, eu tive que trabalhar, eu não tive todas essas coisas que você tem, essas coisas que a gente ouve por aí, que não ajudam em nada. Que só deslegitima o sofrimento, né? Só deslegitima o sofrimento. Se você gostou desse corte de live que a gente fez, não se esquece de curtir e compartilhar com quem você acha que vai se beneficiar dessas informações. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, para sempre receber vídeos que tragam uma discussão da realidade presente, das relações, a respeito da saúde mental, psicologia e psicanálise. Esse é um canal para isso, um canal que faz esse tipo de discussão com um viés crítico. Deixa nos comentários o que você está achando, quando você tiver alguma dúvida ou quando você tiver alguma sugestão de vídeo ou live para a gente fazer aqui no canal. E se você quiser acessar a live inteira, aqui esse é o vídeo da live inteira. Mas você também pode acessar esse outro vídeo que o YouTube está te recomendando. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.